Pessoas que, conforme obtêm o sucesso, buscam a excelência, o sacrifício e a liderança e legado, construir um legado para as outras, ao invés de empilhar coisas inúteis, prazeres inúteis. Tem uma diferença gigantesca. Pensa uma Ferrari. O cara ganhou uma Ferrari, comprou a Ferrari. Pô, um baita accomplishment. Mas tem uma diferença muito grande entre o cara que ama a corrida, que usa a Ferrari dele, pô, o cara tem uma pista, o cara vê o negócio, e o cara que tem a Ferrari só para mostrar na porta da balada, entendeu? Ou seja, o espírito do líder tem que ter um espírito de legado. O que eu tô construindo? O que eu tô deixando para as pessoas ao meu redor? O que você vê um pouco em relação a isso, assim, em relação a regimes, modelos? Porque a gente fala muito sobre a igualdade. Sim. Né? A gente começou falando sobre igualdade, a gente começou falando sobre a igualdade não existir. Né? E sobre, na verdade, a dignidade talvez dar lugar à igualdade. E aí quando a gente fala sobre isso, né, de o governo na mão dos melhores, como que você vê essa questão? Que para mim até hoje eu reflito muito sobre esse tema. Sim. Quando nós olhamos Aristóteles, ele descreve as formas de governo. Você tem 3 formas de governo. Pensa o seguinte, você tem um governo de uma pessoa, que é a monarquia. Você tem um governo de um conjunto de pessoas, um governo de uma pessoa que se sacrifica pelos liderados, que luta por eles, é monarquia. O governo de um conjunto de pessoas que se sacrifica pelos outros, que busca excelência, é aristocracia. E um governo que tem um sistema de prêmio, que as pessoas vão crescendo de acordo com o mérito que elas vão demonstrando, é república. E aí existem as versões decadentes desses regimes. A tirania é o governo do cara que suga tudo para ele. A oligarquia é o governo de um grupo de pessoas sem responsabilidade pessoal. E a democracia, que Aristóteles usa de uma maneira pejorativa, é o caos. É cada um querendo pegar o seu negócio, cada um querendo se autossatisfazer. Quando você olha uma empresa, você vê que o ciclo de governo é muito parecido com o ciclo da filosofia clássica. Normalmente uma empresa ela é criada como monarquia heróica. Tem um cara que chega lá e fala, vamos fazer acontecer. Vira à noite, constrói o negócio, carrega a caixa, São icônicas, né? Empreendedores, histórias famosas do cara carregando isso. Conforme uma empresa chega no seu auge, a tendência é que ela comece a se manifestar como monarquia mista. Ou seja, tem um cara, mas ele não consegue governar um grande grupo de pessoas sozinho. Então ele começa a se cercar de pessoas de excelência. Ele tem um grupo de diretores, de sócios, de pessoas que são de grandeza, e aquelas pessoas compõem essa aristocracia dele, ou seja, as melhores pessoas que ele tem acesso. E uma empresa muito boa tem regras claras para o cara poder subir na empresa. Então o cara sabe o que eu vou fazer para isso. Então ela é meio que monarquia, aristocracia e república, que se você pegar São Tomás de Aquino, ele fala que a melhor forma de governo é a monarquia mista, ou seja, a mistura dos 3 governos. Conforme uma empresa vai decaindo, ela tende... Aí vem até... Eu fui visitar uma empresa, né, uns amigos meus, que caiu muito o valor da ação e tal. E eu falei, cara, o que aconteceu, né? E aí tinha uma foto de um champanhe. Eu falei, cara, será que foi aqui o dia que começou a dar problema? Aí assim, na brincadeira e tal, os caras... meio que foi. Que tem aquela coisa um pouco, fazemos um IPO, os caras ganharam uma grana, vamos lá, agora vamos morar não sei aonde. E agora aquele grupo de pessoas que fundou a empresa, por vezes já não se envolve da mesma maneira com a empresa. Será que a gente conhece? Eu ia falar isso, eu acho que eu conheço essa empresa aí. Não sei, né? Muita Então empresa caiu aí. a pessoa tá em outro lugar, já não tem mais contato, já não tá mais no dia a dia, já perde o controle. Então, a empresa começa a ser tornada pelas outras formas de governo. Pega um exemplo, o Twitter, antes do Elon Musk adquirir, era governado meio que pelo board, e o board não era acionista, ou seja, skin in the game, zero, burocracia total. E você começa a ter grupos de interesse dentro da empresa, grupo daquilo, o que é a regra daquilo, sei lá, o RH começa a governar a empresa, coisas que são disfuncionais em relação à função. Mas uma coisa, você falou que aí depois quando você vai meio que depreciando um pouco esse modelo. Depreciando. Então, da monarquia mista. Monarquia heróica vai para a monarquia mista, que seria o auge. E a partir do auge, claro, vem a decadência. Então a próxima decadência é oligarquia. Depois de república, aristocracia, monarquia, vem oligarquia. Um grupo de pessoas manda sem responsabilidade pessoal pela empresa. Foi o que aconteceu com o Twitter, por exemplo. Foi o que aconteceu com o Twitter. Conforme a empresa vai decaindo de oligarquia, ela passa, por vezes, numa fase democrática no sentido de Aristóteles, que é o governo do jogo de interesses das pessoas. A articulação, em resumo, é burocracia e demandas infinitas dos funcionários. Se alguém quiser ter a dúvida porque assim tem gente que fala, Guilherme, não pode falar que uma empresa é uma monarquia. É que um CEO veja, com accountability, mas um CEO e um dono tem essa função. Se uma empresa fosse votada, imagina como seria que engraçado. Pega a sua empresa e bota todo mundo para votar quais seriam os salários que todo mundo ia receber, quais seriam as metas que iam bater, quais seria tudo. Eu acho que ela dura uns 2 meses.
No terceiro eu tenho dificuldade de imaginar, porque o problema é que todo mundo vai votar, claro, para mais benefícios para si mesmo e não para mais sacrifício. É o natural. E numa oligarquia, a oligarquia favorece esse jogo de interesse, porque como você tem um grupo de pessoas governando a empresa que já também não está nem aí pro que acontece com a empresa, os próprios funcionários falam, vou tentar arrancar tudo que eu puder também, porque eu preciso de alguma coisa. Então já não é mais aquela regra de ascensão, mas é o que eu posso obter com menos esforço. Conforme vai tendo a desestabilização, por vezes tem um tirano que aparece, então às vezes a fase tirânica na empresa, eu diria que ela é opcional, algumas passam, outras não. E aí vem o ponto da falência, que é a desordem, que é como descreve ali no ciclo a desordem, e aí tem duas opções da desordem. Ou alguém chega e compra, que é o famoso, fala, cara, agora é um pouco o que aconteceu no Twitter, o cara chega e fala, galera, comprei sob nova direção, empresa fechada, renova o negócio. Ou a empresa, infelizmente, vai definhando até o ponto que ela vai se desfigurando, né? Então, esse ciclo, nós vemos muito. Por vezes, a desestabilização acontece na herança, né? Que é um grande problema. A herança é uma dificuldade muito grande, porque até Platão, quando ele escreve na República a decadência dos regimes, ele sempre cita a partir da herança, o filho. Porque é muito difícil transmitir valores, né? E conforme o filho... O filho, às vezes, tem aquela mentalidade que é assim, cara, mais fácil do que ganhar dinheiro é gastar dinheiro. Então o cara pensa assim, pô, vamos aproveitar, meu pai já construiu as coisas. Então a falta de ownership, né, do cara ser o dono, é difícil atualmente. Eu tenho muitos alunos ali do Em Busca da Verdade que os caras chegam para mim e falam, cara, eu redescobri a minha empresa. Que é uma loucura, porque você para e pensa, cara, foi viajar e não é por maldade, veja, muitas dessas coisas acontecem, esse ciclo, não pense que necessariamente tem alguém maligno movendo as coisas. A coisa vai acontecendo meio, o cara se distraiu, deixou, agora o marketing fala o que vai... Nada contra o marketing, mas sei lá, a campanha de marketing tem que seguir uma pauta X e Y engajada politicamente. Cara, quem falou? Quem disse? Um exemplo assim básico. Não, preciso me posicionar sobre esse tema da guerra da Ucrânia. Calma. Você entende alguma coisa da guerra da Ucrânia? Uma pergunta... Você é russo? Você é ucraniano? Você sabe... Tem uma implicação direta. Fala, cara, eu não sei nada sobre a guerra da Ucrânia. Então, por que você está tendo que se posicionar sobre a guerra da Ucrânia? Sim. Então, tem um problema hoje que as pessoas politizam um cenário, a gente vê nos filmes, né, que a gente estava até conversando antes de começar o podcast, uma necessidade de politizar a coisa para além do que o público quer, para além do que os atores querem, por vezes, que tem autores que já manifestamente reclamaram, sei lá, para além do que todo mundo quer. Então, você vai criando pressões que destroem a empresa. Isso normalmente é na fase da oligarquia para frente. Até onde você acha que a sociedade vai puxar a corda até a sociedade perceber que deu ruim? E aí esse ciclo ele começa a voltar. Eu acho que existe esse fenômeno de que a ordem ela envolve a atividade do espírito. Então, por exemplo, quando você quer criar uma coisa ordenada, você tem que trabalhar para isso. A entropia social ela é o estado natural das coisas. As coisas vão decaindo. Elas vão se dissolvendo. Se eu jogo um copo no chão, ele quebra, ele não vira um copo. Para ele virar um copo, alguém tem que pegar, botar ele no fogo e fazer as coisas funcionarem para virar um copo. Conforme a sociedade vai tendo uma entropia social, ela vai decaindo porque ninguém está liderando, porque basicamente é o líder que tira a sociedade do caos. O estado de caos ele é tirado pelo líder. Se você pegar uma casa, as casas são uma bagunça. A dona de casa, ela é uma figura altamente monárquica, porque ela é a figura que bota a ordem na casa. Ela chega e fala, galera, essa é a regra, arrumar o vidro, vai voltar todo mundo. Na ausência de líderes, a sociedade vai decaindo naturalmente. Isso é o padrão. Aquele ciclo de homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis. Ele é inevitável. O que vai acontecer? Conforme a sociedade vai tendo homens fracos e não tem líderes, os tempos difíceis vão chegando. Vai começar a ter desestabilização financeira, social, de vários tipos, educacional, isso aí a gente está chegando. O que vai acontecer? Isso vai gerar um caos. O caos vai forjar homens fortes na dificuldade e na dureza. Aí é aquela coisa. Usualmente nós estamos ou no fim da República Romana ou do Império Romano. O que quer dizer isso? No fim da República Romana, chegou a figura do César que meio que salvou a coisa. A coisa estava degradada. O César falou, cara, vamos refazer o negócio, vamos transformar no Império Romano, vamos salvar o negócio, tal. Foi morto. Mas o Augusto, que é o filho adotivo dele, continua o processo. Então ele tem um herdeiro para fazer a coisa. No caso do fim do Império Romano, é sangue, suor e lágrimas por um tempo razoável, é dureza. E aí, naturalmente, a sociedade vai se
reorganizando na dureza e na dificuldade, ela vai se reorganizando. E o que eu acho é o seguinte, se a sociedade passa por uma crise e você percebe que você não deveria participar dessa crise, que você deveria ordenar a sua vida, o que você faz? Você pula fora, você aperta exit da crise. Você fala, cara, eu não vou participar do caos. Então, você melhora a sua vida. Beleza, melhorei minha vida. Minha vida está em ordem. Cara, já é um avanço. Agora eu vou ordenar a minha família. Porque a minha família tem uma responsabilidade perante eles. São pessoas que têm no meu redor. Minha esposa, meus filhos, primeiro a família imediata. Beleza, cara, agora a minha família está melhor. Quantas pessoas já não tiveram problema porque a família está o caos? Pô, se a família está o caos, você tem dificuldade na sua vida inteira. Todo mundo é assim. Agora eu vou ordenar minha empresa. Minha empresa vai funcionar. Pô, agora você tem uma baita empresa, sua empresa lucra, sabe? Tô levantando a bandeira que as empresas têm que lucrar, né? Porque, sei lá, o mundo ficou maluco. Não, porque é um assunto, cara. A empresa tem que lucrar, porque se você... mas eu quero ajudar as pessoas. Beleza. Para você ajudar as pessoas, sua empresa tem que dar lucro, porque aí você consegue ajudar os outros. Se sua empresa não lucra, você não consegue ajudar ninguém, porque você vai falir. Então, beleza. Então tem que cortar gasto, aumentar a receita, beleza. Agora a minha empresa melhorou. Agora, pô, o empresário consegue se juntar com outros empresários. Eles conseguem se juntar para criar iniciativas, uma nova iniciativa educacional, que é melhor do que a da crise do sistema. Uma nova iniciativa midiática, que é melhor do que o que está circulando. Ou seja, começa a oferecer alternativas melhores do que o que está circulando para vários setores. Então, tem setores que a gente vê uma crise perpétua. Eles estão decaindo, visivelmente. Sei lá, o sistema universitário, por exemplo, não é que não produz ainda coisas boas. Mas todo mundo vê que passa por uma crise. Eu acredito mais nas pessoas começarem a criar novos métodos, novas alternativas, novas versões e começar a fugir dessa crise. Isso acho que vale para 1000 setores na sociedade. E daí dessa união de pessoas que têm que ser líderes genuinamente aristocráticos e não burgueses, o que eu quero dizer por isso? Pessoas que, conforme obtêm o sucesso, buscam a excelência, o sacrifício e a liderança e legado, construir um legado para as outras, ao invés de empilhar coisas inúteis, prazeres inúteis. Tem uma diferença gigantesca. Pense uma Ferrari. O cara ganhou uma Ferrari, comprou a Ferrari. Pô, um baita accomplishment. Mas tem uma diferença muito grande entre o cara que ama corrida, que usa a Ferrari dele, pô, o cara tem uma pista, o cara vê o negócio, e o cara que tem a Ferrari só para mostrar na porta da balada, entendeu? Eles não são... O Enzo Ferrari, o cara que mostra, só quer mostrar para os outros, eles não estão... É a mesma Ferrari, é o mesmo bem. Ou seja... O espírito do líder tem que ter um espírito de legado. O que eu estou construindo? O que eu estou deixando para as pessoas ao meu redor? Não o espírito de como eu obtenho mais conforto, como como posso falar? Como eu me acomodo cada vez mais. Na medida que você tem pessoas que têm um legado, aí a sociedade pode melhorar. Eu não acredito em melhora política e social espontânea. Que do nada as coisas... Eu acredito em grandes homens. Se você pegar uma luta disso... para quem viu o filme do Steve Jobs, sabe? 2 filmes, A Grande Aposta e o Steve Jobs, são filmes famosos. O espírito aristocrático, monárquico, no sentido que eu estou falando, que é claro que é análogo, ele está presente na figura do Steve Jobs e nos caras do Grande Aposta. É o cara que chega e fala, eu truco 12, entendeu? Esse negócio tá falso, vou fazer a coisa. O cara da Pepsi ali no filme, pelo menos, né, na narrativa do filme, é oligarquia total. Tem o grupo aqui, não vamos criar nada disruptivo demais. O cara fala, vamos fazer o produto, vamos levar adiante. Então, o que eu diria para você em termos de sociedade? Nós, sem dúvida, vivemos uma crise de sentido. Aí é a regra que eu tinha pego. Nós, sem dúvida, vivemos uma crise de desestabilização moral e pessoal da nossa cultura. E nós precisamos desesperadamente de grandes líderes para fugir dessa crise. As nossas avenidas de formação de grandes líderes estão quebradas, estão erradas. Porque elas são boas, às vezes, para conteúdos técnicos, elas são boas, às vezes, para conteúdos pontuais, a gente tem. Eu acho que, sei lá, se um cara quiser entender como investir melhor, vai ter caras bons, talvez não uma avenida tradicional, mas novas, né? Tantas que foram criadas, o cara acha um negócio de conteúdo bom. Quero aprender um modo para criar uma empresa, o cara acha. Então, para alguns conteúdos, sim. Mas para formação integral, para formação completa do ser humano, a gente tem muita dificuldade de ter avenidas dessas. Hábitos, né? Formação de... Tanto que a gente está discutindo aqui um negócio que o Jordan Peterson lançou um livro, 12 regras, explodiu o planeta. O cara falando, andereto, as pessoas, meu Deus do céu, o que é isso? Que conhecimento obscuro, tal, tem uma coisa incrível. E a gente está discutindo aqui, quanto tempo? A gente vê que tem realmente muita coisa por trás. Então, o que eu diria é que para impedir a crise atual da sociedade, eu acho que há uma decadência, assim, não em todos os aspectos, mas em alguns aspectos, só com a formação de líderes novos.